Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Desejo em Cena de hoje, examinando o filme de Pedro Almodóvar, Dor e Glória. Um filme muito interessante que poucos diretores poderiam fazer, porque é justamente sobre a trajetória de um diretor de cinema. É um filme de autoficção, um filme em que os atores, Antônio Bandeiras, Penélope Cruz, são parte da história da vida do Almodóvar. E ele então já está mais velho, já está corroído pela dor, a dor que não deixa mais filmar, que não deixa mais escrever, a dor que é tratada por meio da heroína, que ele vem a reencontrar a partir de um reencontro com um amor de juventude, mas também um amor que terminou mal, um amor mal conduzido, um amor atravessado pela própria heroína, mas que é uma espécie de metonímia para o tema central desse filme, que tem uma grande relevância assim, psicanalítica, porque ele retrata com muita agudeza um processo difícil da gente captar, que é o processo de reparação. Esse é um conceito da Melanie Klein, que tem que ver com como a gente retoma e como a gente cura e como a gente integra aquilo que um dia foi fonte de ódio, de destrutividade, de inveja, desejo de aniquilação ou simplesmente de mau encontro, para falar aí uma linguagem mais próxima do Lacan. É um filme sobre a teoria da cura numa vida assim extensa, uma vida que começa então a ajustar as contas consigo mesmo. O Almodóvar tem 70 anos, ele já não está filmando como filmava antes. Os seus penúltimos filmes eram filmes em que ele tentava reeditar o sucesso esplendoroso, a invenção que ele trouxe para o cinema, com o Matador, com Vicky Cristina Barcelona, com seus filmes que marcaram época, como uma nova proposta dentro do cinema. Mas que depois que se estabeleceu e que fez esse acontecimento, fica difícil conviver com o que veio depois do sucesso. Daí a ideia da glória. O que a gente faz? Repete aquilo que já foi uma vez uma fórmula de sucesso. Como lidar com o passado de uma vida e principalmente com os seus sucessos e com os seus insucessos, com essas crises, com as suas pendências. O filme começa mostrando o descaminho desse diretor e ele vai mostrando que esse processo ele passa necessariamente pela lembrança, passa necessariamente pela retomada da história da pessoa. Então ele vai trazer cenas muito bonitas dele criança, numa cidade pequena na Espanha, na pobreza, descobrindo a arte, ele na escola, sofrendo bullying, ele perdendo a mãe, sua ligação muito intensa com a mãe, e como ali naquela relação algo ficou assim mal parado. Algo que ele começa a descobrir no próprio processo de refacção da sua história. Então o que a gente vê? O Almodóvar às voltas com um luto de si mesmo, às voltas com a elaboração de coisas que ficaram perdidas e que ele nem se dava conta de como elas estavam ali agindo e tornando a sua vida menor e cada vez mais pesada e cada vez mais arrastada. Esse processo ele envolve assim uma retomada do passado, mas não porque no passado existiria assim algo completamente desconhecido que ele precisa desencavar, mas porque esse retorno ao passado permite uma projeção diferente do futuro, permite uma projeção onde a experiência pode ser reconstruída com um suplemento, com um a mais, que é justamente aquilo que, ao final do filme, a gente começa a perceber, faz com que o desejo dele renasça, e que a gente possa ter, nesse filme, o trabalho que restaura o desejo para esse diretor. O seu desencontro amoroso, ele precisa ser, de certa forma, revivido.
né? Aquele personagem do seu passado, ele volta no presente, porque ele começa a procurar, ele começa a dar chance, ele faz uma entrevista, ele aceita, assim, comemorar a estreia de um filme muito famoso dele no passado, né? Então fala do personagem, o Salvador, mas fala também do diretor, o Almodóvar, né? Esse processo de construção da biografia, que não é justamente uma biografia triunfalista, uma biografia que, como dizia assim o Werther, né, mostra como me tornei tudo isso que sou hoje. Mas pelo contrário, como me destornei, como fui deixando coisas pelo caminho, que agora, né, estão assim fazendo pendências. E esses reencontros todos é muito interessante, porque eles não reiniciam um novo romance, eles não envolvem assim pedidos de desculpas formais, né? Mas envolvem uma certa assim ultrapassagem da culpa. A gente percebe como a culpa estava pesando para esse sujeito e como ele evolui da culpa para uma certa responsabilidade, ele quer fazer alguma coisa, né, em relação àquilo, ele quer dizer uma palavra que ficou pendente, ele quer reescrever o filme vai da culpa para a responsabilidade e da responsabilidade para uma espécie de implicação. Mas não é implicação com um projeto mais. Não é uma implicação com um objetivo, que ele tem que ser fiel, que então ele vai perseguir como se fosse uma missão. É uma implicação com a experiência, né? É uma reconciliação com a própria experiência que foi a sua vida, né? E que por poder ser contada no passado, desta maneira recria um novo futuro possível. É um filme triste, se vocês quiserem, é um filme sobre perdas, de como o envelhecimento, esse grande tema aí contemporâneo, ainda mais esse novo tema assim para o Brasil, que tem a sua população, né, envelhecendo, que vai pela primeira vez ter uma nova distribuição etária, né? É um filme obrigatório para a gente entender como a velhice coloca para a gente um processo agudo de reconciliação, não só com os outros, mas também com seus fantasmas, mas também consigo mesmo, mas também com aquilo que você desconhece em si. Sem esse processo, a velhice acaba se tornando o quê? Uma acumulação de perdas, um pálido fantasma do que aquela pessoa foi, de um corpo que jamais será aquele que um dia foi, de amores que jamais serão aqueles que um dia quase aconteceram. Ou seja, o resgate do não acontecido é absolutamente fundamental nesse processo. E a vida não é só feita de glórias, ela é feita também de dores, né? E essas dores precisam ter cidadania. Elas não podem ser encaradas apenas como erros, fracassos, coisas que hoje eu não faria de novo, né? É preciso consertar essa experiência na nossa memória e nas nossas relações. E a gente vê vários encontros que têm essa função, né, de restauração, de reparação no trabalho do Almodóvar. Por isso eu recomendo muito esse trabalho para vocês e aposto que a gente vai ter um outro Almodóvar daqui em diante. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Ficamos por aqui hoje nessa jornada do Desejo em Cena, agradecendo demais Jack e Bully, que fizeram uma produção especial para essa trilogia de comentários. Primeiro Coringa, depois Bacurau e agora o Almodóvar, tornando aqui a nossa aventura no canal YouTube mais interessante, mais divertida. Para receber mais episódios restaurativos, reparativos, clique aqui no Aqueronta Movebo, que era esse barqueiro que trafegava as almas para o inferno, que é para onde nós todos vamos e com o que precisamos nos reconciliar também. Quem quiser seguir no Instagram, clique ou reclique em @ChrisDunker, onde você também terá detalhes picantes da produção, dos momentos terminantes da incrível saga do Desejo em Cena.